Bom, pessoal, estamos de volta aqui então. E agora que a gente entendeu um pouquinho do fluxograma, a gente vai ver na prática as telas para fazer toda essa parte de controle de estoque funcionar. Vou tentar ser bem rápido e objetivo, só lembrando que depois, caso vocês tenham alguma dúvida, é só consultar a gente no suporte lá que a gente ajuda vocês, tá? Isso aqui é para dar uma ideia geral e conseguir utilizar o sistema de forma completa, tá? Então vamos lá. A gente falou lá no primeiro vídeo sobre a parte de controle de estoque, que é esse menuzinho aqui. A gente falou sobre a ficha técnica, que está aqui dentro do financeiro. Se a gente abrir o financeiro, a gente vai ver a ficha técnica aqui dentro, tá? E a gente falou sobre a parte de cadastros, onde está a parte de produtos do cardápio, subcategorias, que a gente também falou, né? Então agora vamos olhar para essas telas na prática para entender como funciona. O que é importante vocês saberem tudo que vocês forem fazer precisa ter cadastrado o produto. O produto, a mão de obra, o custo é a base para alimentar todo o resto, tá? Por isso que eu comecei ali aquela tela do fluxo falando a primeira coisa que aparece é menu financeiro, cadastro de produto, depois custo de energia, depois custo de processamento. Por quê? Porque realmente é assim que a banda toca. Tem que estar tudo cadastrado ali para vocês conseguirem utilizar o sistema. Então, só relembrando, né? A gente vai entrar aqui na parte, financeiro, e a gente vai encontrar aqui então esses cadastros de produtos, custo de energia, custo de processamento que eu acabei de mostrar ali no fluxo para vocês, tá? Então, quando a gente acessa, eu vou começar aqui no custo de energia para explicar para vocês esse contexto, tá? Quando a gente acessa esse cadastro de custo de energia, a gente está cadastrando no sistema quanto custa hoje a energia ou a mão de obra para cada processo, tá certo? Então aqui eu já deixei pré-cadastrado, mas nós vamos cadastrar alguma outra mão de obra aqui, para poder mostrar para vocês esse cadastro como funciona. Ele é bem simples, tá? Vou clicar aqui em adicionar custo e aqui eu tenho tipo de energia, mão de obra. Vamos colocar uma mão de obra de barman, por exemplo, que é diferente de cozinheira, ou churrasqueiro, para quem usa, né, churrasqueiro no espetinho, alguma coisa assim. Quanto custa essa energia? No caso de uma mão de obra é a hora homem, né? Quanto você paga por dia, por hora para aquela pessoa. Vamos fazer uma conta rápida aqui só para facilitar o cálculo de vocês, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui e colocar um salário de R$2.000, tá, com impostos e tudo mais aí, e dividir isso por 30 dias, digamos que seja um CLT, vocês vão ter R$66,67 por dia. Ah, mas meu restaurante não abre 30 dias, meu restaurante abre 25 dias. Você divide por 25, você divide pelo tanto de dias que você consegue utilizar aquele valor que você está pagando para o seu colaborador, tá certo? Ah, esse colaborador trabalha 8 horas por dia. Então tá, 8 horas por dia, você vai dividir e vai custar ali R$ 8,33 por dia, tá? Esse é um cálculo para um exemplo que eu estou fazendo aqui. Vocês vão fazer o cálculo para cada colaborador, para cada mão de obra, para cada valor que vocês têm, para conseguir incluir isso dentro dos custos de vocês, tá? Então, R$ 8,33 o custo de mão de obra de hora, tá certo? Hora. Pronto. Tá colocado aqui. Mesma coisa a gente tem aqui na mão de obra de cozinheira. Aí, por exemplo, está cadastrado aqui energia elétrica. A energia elétrica custa, em média, né, no país aí, 90 centavos o quilowatt-hora. O gás de cozinha, você vai ver qual tipo de recipiente que você usa, se você usa o de 13 quilos, se você usa o de 45, se você usa o encanado na rede, e aí você vai ter o seu custo de gás e vai colocar
quanto custa o quilo do gás, para depois a gente fazer o cálculo de quanto de gás vai em cada produção. Pessoal, só lembrando, tá? A gente está tentando fazer aqui a coisa mais detalhada possível. Para aquele restaurante que não quer utilizar esses cálculos e que ele quer só controlar o estoque de produtos unitários e tal, dá para utilizar do mesmo jeito. É que o sistema foi moldado para que vocês consigam controlar ao máximo todos os custos e saber entender quanto realmente custa um prato no restaurante de vocês. Tá? O sistema está pronto para isso. Então aqui eu mostrei como é que é o cadastro e tenho já alguns produtos cadastrados para facilitar a nossa controle de custos de energia. Mas por que a gente cadastra o custo da energia? Porque depois do cadastro do custo da energia, eu tenho um outro cadastro que é o custo de processamento, que é onde eu uso essa energia, né? Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho uma maceira, máquina de bater massa, né? Que nós vamos usar muito aqui o contexto de restaurante italiano. Então eu vou fazer massa, eu preciso bater essa massa, então eu vou usar a maceira. Aqui eu vou cadastrar o cilindro de corte. E aí ele usa energia elétrica e eu vou olhar no manualzinho dele e ver qual o consumo dele por hora, né? Aquele equipamento ligado em 1 hora, ele consome 25 kW, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ele consome 25 kW. Cada equipamento tem no seu manual o consumo. Da mesma forma, aqui nós temos um fogão 8 bocas, movido a gás de cozinha. O gás de cozinha, a gente já cadastrou o custo dele. Quanto consome de gás, de 1 kg de gás, por hora, um fogão de 8 bocas? Aqui foi cadastrado como 300 gramas, né? Para cada 1 kg, ele consome em 1 hora 300 gramas de 1 kg. Então, quer dizer que se eu usar esse fogão por 1 hora, eu vou consumir 300 gramas de gás e eu vou saber, então, que se o gás custa, sei lá, R$2, eu estou usando 0,30 desses R$2. Então, o sistema, como eu falei, ele está preparado para vocês realmente colocarem o custo real da produção de um prato, que muitas vezes passa desapercebido porque é difícil controlar isso. Do jeito que nós fizemos aqui, foi a forma mais simplificada que eu achei. Eu me coloco como dono de restaurante, sempre fiz o sistema pensando nisso, e aí fui buscando isso para simplificar ao máximo. Mais simples do que isso eu não consegui fazer, só se a gente começar a maquiar dados, entendeu? Mas do jeito que a gente está aqui, se vocês se dedicarem, porque esse cadastro, pessoal, é feito uma vez, tá? Não tem que fazer ele todo dia, toda hora. É feito uma vez e aí vocês conseguem seguir isso aqui, depois só utilizar no dia a dia a inclusão, saída de estoque, aquela coisa mais básica. Cadastrou uma vez, vocês conseguem seguir no dia a dia trabalhando, beleza? Então, voltando aqui, então a gente já cadastrou, fiz aqui um cadastro para vocês de custo de processamento, que foi do cilindro de corte, já tinha outros dois aqui, então a gente já tem informação de custos de processamento, beleza. Na ficha técnica vai precisar também dos ingredientes, então vamos agora dar uma olhada no nosso cadastro de ingredientes, produtos, né? Que são os ingredientes que vão na ficha. Financeiro, produtos e serviços. Então aqui agora eu já tenho alguns produtos cadastrados, tá, galera? Bacon, aqui ó, legal. Bacon frito, bacon cru, que é o que eu compro, ele é mantimento. Mas o bacon em cubos já frito, ele é produção. Tá vendo a diferença? Então são produtos diferentes. Observe o custo de cada um. São bem diferentes também, tá? Cebola branca é um mantimento, cenoura é mantimento, cerveja Skol, ela é uma bebida. Tá cadastrado no meu tipo de produtos bebida. Gorgonzola é um mantimento, leite integral é um mantimento, maionese da casa é um mantimento, mas ele vai entrar na produção. Então vocês podem selecionar como vocês querem cadastrar isso, tá? Eu vou chegar lá nessa parte da maionese. E assim por diante a gente tem aqui um cadastrinho básico já
de alguns produtos que a gente utiliza no dia a dia. Mas eu vou fazer um cadastro aqui com vocês, para vocês entenderem o cadastro de produtos agora, tá? Cadastro de produto. Produto, nome, alho, não tenho alho lá cadastrado. Ele é um insumo ou é produção? Conceito de insumo e produção. Insumo é aquilo que eu compro e já utilizo. Produção é aquilo que eu vou produzir internamente, né? Então, por exemplo, existe molho de tomate pronto que eu posso cadastrar como insumo. Molho de tomate comprado, pode colocar até a marca aqui sem problema nenhum. E existe o molho de tomate feito na casa, onde eu vou utilizar tomate, cenoura, cebola, vou fazer um processo e vou colocar no estoque. Então, eu tenho que entender para poder organizar o que é uma coisa e o que é outra. Se é um insumo, se eu comprei molho pronto, eu vou cadastrar como insumo. Se eu vou produzir o molho, eu vou cadastrar como produção. E nós vamos fazer todo esse processo aqui para vocês entenderem. Mas do alho, ele é um insumo, porque eu compro alho pronto, eu não produzo ele aqui, né? É um mantimento, os tipos, né? Categoria de produtos. Isso aqui, pessoal, já está na aula do financeiro lá atrás. Quem quer entender um pouquinho mais sobre tipos de produtos, centro de custo, isso aí está na aula do financeiro lá atrás, tá? Eu não vou ficar falando para não ficar muito longo. Quanto custa 1 quilo de alho? Sei lá, R$23, 1 quilo de alho descascado. Vamos colocar aqui já, descascado. R$25? Não sei. Aí na sua cidade pode ser um outro preço. Aqui eu vou colocar isso para exemplo. Quantos quilos eu tenho que ter no mínimo para trabalhar? Vamos trabalhar com no mínimo 2 quilos. Qual que é a unidade de medida? É quilo. Vai ficha técnica? Não, é um produto que eu compro e ele sai. Não preciso de uma ficha técnica linkada. Controle de estoque, ativo. O que é esse controle de estoque? Se eu não marcar aqui, ele não vai conectar lá no banco de controle de estoque. Ele está ativo? Está ativo, estou utilizando o alho, então ele está ativo. Salvar. Pronto, agora eu tenho alho descascado no meu cadastro de produtos e serviços, tá? Aqui eu tenho um resumo das coisas que eu já tenho cadastrado. E agora eu vou fazer um cadastro de mão de obra para vocês entenderem, ou de serviço, que é para vocês entenderem que esse mesmo cadastro, ele é de produtos e serviços, tá? Da mesma forma. Se eu cadastrar serviço, vamos pensar aqui na faxina diária. Ele tem uma tipificação do tipo de produto? Não. Ele tem uma categoria? Sim, serviços. Preço de custo. Quanto custa uma diária de uma faxineira? R$200? Vamos deixar aqui só para estar redondo. Controle de estoque? Não. Unidade de medida? Não. Ficha técnica? Não. Nada disso está liberado, né? Como vocês podem ver, está tudo cinza aqui, ó, porque não faz parte do cadastro de serviços esses itens, tá? Controle de estoque? Não dá para marcar. Tá ativo? Sim ou não? Sim. Salvar. Então, quando eu for utilizar a parte de contas a pagar, agora eu tenho o serviço faxina. Cadê aqui? Aqui, ó, faxina diária, para poder lançar aqui. Antes eu não tinha, tá? Acabei de cadastrar lá. Os produtos e serviços, como eu falei, esse banco de dados, ele foi criado na época do módulo 2, que era para controlar as contas do restaurante, e a gente utilizou o mesmo para não ficar mais um banco de dados dentro do sistema. Então tudo está direcionado dentro desse banco de dados, tá certo? Então agora a gente já passou pelo financeiro, a gente passou aqui por custo de processamento, custo de energia, produtos e serviços. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos cadastrar uma ficha técnica.